lá para mais um vídeo de estudo. Na verdade, meu estudo, né? A única coisa é que eu deixo público agora no YouTube. Mas isso aqui eu já fazia, já deixava no meu notebook. A única coisa agora que eu estou mudando é que eu estou colocando público no YouTube. Um disclaimer aqui, esse estudo pode e com certeza está errado, de acordo com a metodologia que eu utilizo. Isso aqui você pode não concordar, você é livre. Eu fiz as adaptações para o meu operacional porque eu percebi que eu tentando seguir fielmente a metodologia que eu estudava, eu estava com muitos erros. E quando eu comecei a colocar em prática aquilo que eu achava que era melhor para mim, começou a funcionar. Então, não confie nisso aqui. Isso aqui é mais para estudo meu, para colocar em prática e enfim, não perder a mão. Beleza? Bom, a semana anterior, o que eu pensei aqui? A gente aqui tá numa... Esse aqui é o gráfico semanal. Então, a gente está numa tendência de baixa. Aqui, deixa eu olhar aqui, ó. Na verdade, é uma grande lateralidade aqui, né? Mas essa perna aqui, ela é de baixa. Ela parou nesse suporte aqui. E a gente está com um pullback de duas pernas. Uma, duas. Porém, aqui, ó, nessa perna aqui, a gente encontrou... Vamos fazer de conta que não tem essa barra. Então, no semanal, nessa perna de baixa, a gente encontrou vendas aqui no 50%. 50% dessa perna tinha vendas. Então, logo, era um topo anterior aqui, logo, essa semana eu pensei em vendas. Então, por isso que eu sempre pensei em vendas, por causa disso, porque eu opero mais o diário, semanal, diário, e tento fazer as entradas no 5 e 15, né? 2, 5 e 15. Mas eu fico enviesado aqui pelo semanal e pelo diário. Beleza. Aqui, no semanal, a gente estava em 50%. Agora vamos para o diário. Diário. Vamos lá, peraí. Deixa eu ver a semana aqui, peraí. Essa semana, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, peraí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dias, então esse aqui, que dia que é? Dia 31, segunda. Certo. Aqui o diário, o que eu tava vendo no diário? Tava vendo, deixa eu colocar o point fix que eu acho que é mais fácil. Bom, no diário eu tava vendo isso aqui, ó. Essa wedge. Peraí. Um toque para cima, 2 toques para cima e 3 toques para cima. A gente teve uma barra de sinal que foi essa aqui, uma barra de sinal. Se eu tivesse colocado stop aqui, isso operando diário, né? Teria sido estopado, mas isso foi uma barra de sinal. E aqui, deixa eu só colocar de novo. E aqui a gente tinha um topo duplo, que é esse e essa barra aqui, um topo duplo. Então logo eu estava pensando em vendas no diário. Então eu estava acreditando que seria venda. Essa perna aqui de alta, ela para mim foi surpresa, porque eu queria pegar esse gap aqui, ó, preenchimento desse gap, e não foi possível. Tanto que eu estopei aqui na mesa, eu estava fazendo um teste na mesa e estopei aqui. Foi 3 dias de loss porque eu estava enviesado aqui. Certo? Então esse aqui foi o diário. E na segunda-feira, eu lembro que... Então aqui, beleza. Na segunda-feira eu lembro que o meu alvo era a média móvel do diário. Só que aqui, para um movimento inteiro, o que eu estou esperando? Eu estou esperando... Isso aqui não confie na minha análise. Então eu estou esperando que ele chegue no meu primeiro alvo, que é aqui. Depois eu quero esse alvo aqui, para depois talvez buscar esse alvo aqui. Então esses são meus alvos aqui para a próxima semana. Vai chegar? Não sei. Ela pode dar uma
aqui uma barra de alta lá em cima, enfim, mercado imprevisível. A gente faz uma análise aqui e vê se vai dar certo, né? Então, beleza, aqui a gente está no diário. Agora vamos para os 5 minutos. Vamos lá para os 5 minutos. Bom, aqui nós vamos para o... Opa! Volta aqui. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. No dia 31. Então, 31 eu estava com aquela visão de buscar a média móvel. Então, eu entrei na compra aqui. Na verdade, eu entrei na compra aqui por 2 minutos e stop aqui, fui stopado. Depois eu vendi aqui, escalei e saí no empate. Então, aqui meu erro qual foi? Meu erro foi operar pelo 2 minutos. Então, fiz a antecipação pelos 2 minutos na compra, pensando em preencher o gap, errei. Depois entrei novamente e aí eu errei. Nessa entrada, eu acho que eu deveria ter entrado nos 5 minutos aqui. Entraria aqui, o stop mais bem definido. Se eu quisesse escalar, eu acho que não deveria ter escalado aqui, deveria ter escalado aqui. Aí seria mais plausível. Meu outro erro aqui, ignorar esse fundo duplo aqui. Então eu tinha vendido aqui uma barra de sinal e eu não saí. Deveria ter saído aqui. E para piorar, aqui ela tinha 3 puxadas para cima. O GeoEd, 1, 2, 3 e uma excelente barra de sinal. Então eu deveria ter zerado aqui, ó. Deveria ter zerado aqui e eu zerei aqui. Então, vida que segue. E eu acho que eu acertei a entrada aqui. Na verdade, deveria ter sido aqui embaixo, aqui, mas eu queria pagar um preço um pouquinho melhor. Eu acho que eu acertei essa entrada e acertei esse alvo. Eu acho que foi bem na mosca aqui, ó. Então, eu acho que esse trade eu conduzi bem. Eu acho que foi Epa! Eu acho que foi o melhor trade da semana que eu fiz. Isso na segunda. Agora na terça. A terça-feira aí foi lambança. Terça-feira foi uma lambança legal aqui. Vendi aqui. Vamos lá. Vendi aqui. Escalei aqui. Aí saí da operação aqui e depois eu entrei de novo aqui e aqui. Meu erro foi um erro de alvo. Eu tracei a linha, eu tinha traçado a linha aqui, ó. Vamos lá. Eu tracei a linha aqui, ó. E o correto seria traçar a linha pela última, pelos últimos, que seria esse aqui, ó, e bateu certinho, ó. Eu tinha feito minha projeção de alvo entre esse e bati aqui. E eu não consegui sair aqui, ó. E aí eu tomei esse rompimento. Meu outro erro, ver um rompimento e não sair dele. Porém, o que eu acreditei? Eu acreditei que ele tinha falhado aqui. Eu pensei que ia ser só uma barra de alta, como não rompeu isso aqui, essa região aqui, eu pensei que ele ia voltar tudo, e não voltou. Mas aqui, ó, falhou na média móvel, eu deveria ter saído aqui, zerado aqui, e aceitado stop, deveria ter colocado stop aqui e não coloquei. Depois eu escalei aqui e saí aqui. O erro não foi essas entradas aqui, porque eu fiz a projeção do alvo e vendi através da projeção do alvo. O erro foi... E aqui tinha uma MTR também, ó, vendo aqui. Eu acho que meu erro foi aqui, essa região aqui. E eu saí positivo, acho que todos os dias da semana eu saí positivo, mas com preço médio. Então esse aqui na terça-feira. Na quarta-feira eu vendi aqui. Opa! Quarta-feira eu vendi aqui, mas eu estava tentando vender aqui e não consegui. Aí depois eu estopei aqui e entrei de novo. Aqui, quando começou a falhar essas barras, eu deveria ter saído já nessa segunda. Quando a segunda falhou, eu deveria ter saído no empate e não saí. Enfim. E tem entrado aqui, ó. Tem entrado nessa barra. Eu acho que a condução do trade foi legal. Eu não consegui levar até o alvo, que bateu o alvo, porque já acho que eu estou 2 semanas que meu alvo não chega. E resolvi proteger, enfim. Eu deveria ter protegido em cima de barras, né? Então, deveria ter conduzido, fechado a barra, aí protege, fechada a barra, protege, fechada a barra e protege, teria saído aqui, né? Mas enfim.
saí positivo nesse dia. Aí a gente teve a dia do Trump Day aqui, e aqui foi no dia 3, que foi ontem, quinta-feira. Quinta-feira eu acho que foi um erro besta aqui. No pré-leilão, peraí, vamos lá pelos... Acho que 15 minutos, acho que 15 minutos fica mais fácil de ver. Trump Day aqui, foi aqui. Bom, antes de ver isso aqui, o que eu tava olhando aqui, ó. Trump Day. Uma baita barra de baixa. Tentou subir, falhou. E o mercado terminou assim, ó. Ameaçando romper aqui. Quando abriu no dia, o que eu imaginava? Que ia ser um grande rompimento para baixo. Então por isso que eu vendi já. Vendi direto, mas quando eu vendi, o leilão estava aqui, e não aqui. E aí quando você vende no leilão, você não consegue cancelar e a ordem foi executada. Eu deveria ter estopado aqui, mas beleza, estopei aqui e vida que segue. E eu entrei de novo aqui. Entrei nessa barra aqui. Eu acho que eu me antecipei, eu deveria ter entrado nessa. E o meu alvo deveria ter sido esse aqui, ó. Esse deveria ser o alvo. E não foi, não foi. E assim, depois que passa, é muito fácil falar, nossa, eu errei e não respeitei o stop e tal. Só que isso aqui durou 10 minutos, né? 10, 15, 20 minutos para você decidir se você vai sair ou não. Parece muito tempo, mas na prática é muito rápido. Para mim é muito rápido. Então eu vi esse movimento, quando fechou essa barra, eu falei, eu acho que vai fazer essa projeção de movimento lá para cima. E aí eu fiquei na dúvida se eu zerava ou se eu zerava aqui e entrava. Mas aqui eu poderia ter entrado aqui, ó, zerado. E eu podia ter zerado aqui, e aí eu perderia meio R aqui, entrado, só que eu fiquei na dúvida, coloco o stop aqui, ou eu coloco o stop aqui. Se eu colocar stop aqui, eu vou buscar 1 para 1. Então 1 para 1 vai dar aqui em cima, aqui. E aí é muito difícil você decidir aqui. E aí tinha esse ponto que seria o ponto de rompimento. Essa barra poderia chegar aqui, falhar e voltar. E aí acabar meu dia, né? Então eu fiquei muito na dúvida nessa parte aqui, porque eu não sabia não sei o que eu iria fazer. Se era mais fácil aceitar toda essa pernada ou tentar entrar aqui. Porque o grande erro dessa operação foi não ter saído aqui embaixo, acreditando no grande rompimento por causa desta barra aqui, ó. Então essas barras grandes eu gosto porque para mim elas sinalizam a direção do mercado. Enfim, errei e depois eu entrei, escalei aqui. Aqui eu já tinha mudado com o assessor para ter 3 contratos só. Aqui a minha entrada foi com 2 contratos e aqui eu coloquei mais um. Quando eu descobri que já estava valendo, foi tentando entrar nessa barra aqui. Se eu entrasse nessa barra, eu ia terminar positivo. Lembrando que eu estava operando pelos 60 minutos, né? Então 60 minutos eu acreditava que isso aqui ia voltar tudo. E voltou no outro dia, né? E aqui foi hoje. Peraí. E aí eu saí aqui no empate. Eu até pensei em deixar posicionado a ordem, e aí posicionado de um dia para o outro, e aí quando abrisse hoje eu zerava, né? Só que eu não quero me acostumar com isso, porque eu já levei várias porradas, várias mesmo, demais. E poderia ser um gap de alta ou gap de baixa, mas eu acreditava na baixa. Mas mesmo assim tô preferindo fazer day trade. Então é day trade, não é position, nem swing, é day trade. E aí veio hoje, né? Hoje eu acho que eu fiz uma boa entrada. Eu entrei nesta barra aqui e escalei aqui nessa barrinha após o payroll, que era essa barra aqui, e não ter oscilação. O grande problema aqui, meu grande problema de hoje, não medir o tamanho dessa perna. Então essa perna aqui, ó, estava quase 3 mil pontos já. E eu acreditava numa grande tendência de baixa, mas 3 mil pontos já é o máximo de uma barra. No índice é 3 mil, 3.500, 4 mil, então é ser otimista demais, que vai continuar baixando para 4, 5, 6 mil pontos, né? E aí eu protegi aqui no meu 2R da operação, e depois o mercado desceu, né? Poderia ter saído aqui, ó, nesse preenchimento de gap, mas enfim, foi um erro operacional aí,
e não percebi que estava com tudo isso de pontos aqui. Então eu tomei aqui, eu deixei voltar o mercado em mim. Quer ver? 1.300 pontos. 1.300 pontos que estava na minha banca. Eu deixei voltar isso aqui. Enfim, não sabia que estava com essa dimensão. Então esses foram os três da semana aqui. Eu acho que meu grande problema é essa semana. Eu acho que hoje eu não tive problema. Sexta-feira, dia 4, eu não tive problema. Aqui o que eu tive problema, ter me antecipado, entrado no leilão. Eu acho que essa entrada não deveria ter feito. Não ter saído aqui depois de uma barra de sinal no fundo de uma lateralidade, que tinha uma lateralidade grandona aqui, ó. Não ter saído aqui. O outro grande erro aqui, acho que aqui eu não errei tanto, né? Isso aqui eu não ter saído aqui, ter errado, errei o alvo aqui, o traçado desse alvo, e não ter saído nesse rompimento aqui. E aqui foi o mesmo erro, entrar nos 2 minutos, deveria ter entrado nos 5 minutos. Então para a próxima semana eu vou evitar entrar no pré-leilão e vender nos 2 minutos. Eu acho que eu fiz 2 vezes a operação nos 2 minutos, na verdade 3 vezes aqui, essa barra aqui, essa aqui estava nos 2 minutos, quer ver? Dia 31. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma excelente barra, abaixo da média móvel, e vendi nos 2 minutos. Aqui também, ó, tá vendo? Eu comprei nos 2 minutos, pensando que era nesse suporte. Opa, tinha um suporte aqui embaixo aqui, e fui estopado. Então esperar, não operar mais 2 minutos, operar nos 5 minutos, igual eu sempre faço, não pegar trade de abertura. Eu acho que isso não é para mim, tem que estudar mais. E eu acho que foram esses os erros dessa semana aí. Então para a próxima semana, o que eu estou esperando? Então vamos lá. Hoje a gente fez uma barra linda de baixa. Então estamos concretizando isso aqui. Então temos 1, 2, 3 puxadas para cima, 1, 2, 3 puxadas para cima. O meu alvo mínimo, que eu estou esperando, se vai chegar eu não sei. O meu alvo mínimo, ele é esse aqui. Depois eu estou pensando nesse alvo aqui. Depois neste alvo. E depois neste alvo. Porém, lembrando que eu estava esperando esses alvos aqui. Porque eu estava considerando o que eu estou considerando agora aqui, ó. Então eu estava considerando 1, 2, 3. E estava olhando este alvo aqui e não chegou. Então, o que impede na segunda-feira formar esta barra aqui? Nada. Então, formar isso aqui, que impede? Nada. Então a gente vai trabalhando com as hipóteses. Minha hipótese é para baixo. Então eu estou pensando que uma barra assim, outra barra assim, aí falha um pouquinho aqui embaixo para depois pegar aqui. Então essa é a minha ideia para a semana que vem. Se vai fazer, não sei. Provavelmente não, porque aquilo que eu enxergo como claro não é tão claro assim. Se fosse tão fácil assim, todo banco faria o que eu estou supondo que é fazer aqui. Beleza? Então essa foi a minha análise aqui da minha semana. Eu acho que foi uma semana, como toda semana difícil, né? Eu acho que o dia mais simples, eu acho que foi o dia que eu levei, incrivelmente, o dia que eu levei loss. Acho que o dia mais simples foi esse dia aqui, e que eu levei loss. Essa aqui teve 2.000 pontos de gap, e eu já tinha operado, teve no dia da eleição, se eu não me engano, do Trump, eu não lembro, acho que foi o índice, ele fez o mesmo movimento, eu entrei vendido, e ele deu a cacetada lá para cima. Fui sendo estopado, porque eu queria a venda, e fui sendo estopado. Então essa venda aqui, por mais que eu vendi aqui, eu acho que é uma venda difícil, eu acho que é uma venda bem complicada de se fazer. Beleza? Então essa foi a minha análise aí dos meus trades. Vamos ver se eu consigo ter o mesmo êxito
com os erros, porque essa semana eu errei bastante. Vamos ver se na semana que vem, mesmo com os erros, eu consigo sair positivo. Beleza? Então essa foi a análise. Grande abraço e até a próxima. Valeu!